preparado? No vídeo passado, a gente estudou essa primeira frase aqui. Então, a gente separou o verbo e as palavras que se relacionam a ele, que estão em azul, e o resto da frase, que a gente viu que o substantivo é o núcleo. Agora, vamos para a segunda frase. Os dois amigos contentes saíram de casa cedo. Qual o verbo? O que indica processo? Qual a palavra que indica processo? De acontecer alguma coisa. A palavra saíram, certo? Então, a palavra saíram é o verbo. Saíram de onde? De casa. Então, de casa está relacionado ao verbo saíram. Se não tivesse esse verbo, não teria esse de casa. Tudo bem? Então, de casa está relacionado ao verbo. Saíram quando? Cedo. Muito bem. Então, cedo está relacionado ao verbo também. Então, saíram de casa cedo. Tudo isso está relacionado ao verbo. Tudo bem? Dá para perceber com essas perguntinhas. O que sobra? Sobra os dois amigos contentes. Foram eles que saíram, certo? Dessas palavras todas, os dois amigos contentes, qual é a palavra que é o núcleo? Quem são? Quem saíram? Os amigos, certo? Então, os amigos é o núcleo dessa parte da frase, tudo bem? Esse é o núcleo, assim como o menino era o núcleo na outra. Então, amigos aqui é o núcleo. Dá para entender? Tudo bem? Bom, então amigos, núcleo. O que acontece? Eu tenho outras palavras que estão vindo junto com amigos, não tenho? Quais são? Os dois e contentes, certo? Só que os dois contentes são palavras que só existem aqui porque existe a palavra amigos. Tudo bem? Se não tivesse amigos, não teria por que ter contentes, nem dois, nem os. Então, esse os acompanha amigos. Esse dois acompanha amigos. E esse contentes acompanha amigos. Agora vamos ver. Os é artigo, assim como o. Dois é um numeral, é quantidade, indica quantidade. Quantos amigos? Dois, certo? Acompanha o substantivo. E contentes é um adjetivo, dá qualidade, caracteriza esses amigos. Esses amigos eram contentes. Tudo bem? Então, o que a gente tem de novo? Um núcleo, que é o substantivo, um artigo que acompanha o substantivo, um numeral que acompanha o substantivo e um adjetivo que acompanha o substantivo. Tudo bem? Então, de novo, o substantivo é o núcleo, tá? Agora, vamos para a terceira frase. 11 são convocados a depor. Qual que é o verbo aqui? Qual que é o processo que tá sendo falado nessa frase? São convocados. Ó, isso aqui é a ação que vai acontecer, né? Essas pessoas foram convocadas a depor. Então, esses são convocados aqui é o verbo. São convocados a alguma coisa. Daí tem outro verbo, a depor, certo? São convocados para fazer outra coisa. Então, a gente tem um monte de verbos aqui desse lado da frase. O que sobra? 11. 11, portanto, é o núcleo. Só existe ele, certo? Essa palavrinha 11. Então, nesse caso, 11 é o núcleo. Por quê? São esses 11 que fazem parte desse processo aqui, são convocados a depor. Esse 11, então, é o núcleo, certo? O que acontece? Esse 11, ele é o núcleo da frase. Tudo bem? Então, esse 11 é um substantivo? Não, porque indica a quantidade, então é um numeral. Então, o que a gente viu? Que o numeral também pode funcionar como núcleo de uma oração, nesse caso, dessa parte da oração. Tudo bem? Agora vamos para essa. Ela falou muito. Verbo, processo, falou. Não tem dúvida disso, certo? É o processo de falar. Falou quanto? Falou muito. Esse muito está ligado ao falou, é quanto ela falou. Quem falou? Ela. Só que ela é um substantivo? Não. Ela é parecido com um substantivo, só que tem outro nome. Qual o nome do ela? É um pronome, porque indica um substantivo. Então, o que a gente viu? Que nesse caso, quem é o núcleo? É um pronome. Deu para entender? Então, o pronome também funciona como núcleo. Então, numeral, pronome e substantivo são núcleos. Muito bem.